Olá, tudo bem? Como é que você está? É muito bom ter você conosco aqui em mais uma classe da Escola Sabatina. É maravilhoso compartilharmos histórias, conhecimento de tudo aquilo que Deus já fez, que Deus faz e também fará na minha e na sua vida. É muito bom saber que sempre Deus vai dar para a gente oportunidades, né? E mais uma oportunidade a gente está tendo aí, ó, com vida, com saúde. Podemos agradecer a Deus por tudo que Ele já tem feito por nós, pela cama, né, que a gente tem, pela água, pela comida e também pela fé que Deus aumenta e é Ele que concede e é Ele que coloca em nós. Muito bom ter você aqui, mas antes da gente começar, eu quero fazer uma perguntinha. Já compartilhou a nossa classe? Melhor ainda, já compartilhou o que aprendeu aqui com alguém? Se não, vamos compartilhar, vai, dê o seu like, ripar. Aqui nós temos esse negócio de ripar? Eu não sei o que é esse troço não, mas tem lá, eu vejo o pessoal falar ripar, então você ripa aí. Diz que é um negocinho que a gente mexe onde fica o dedinho lá, para ripar, a gente vai lá e tem ainda mais significado para o canal. Então você, ó, se você souber que é isso, tranquilo. Se você não souber, só aperta no joinha, dá o seu ok e estaremos juntos na nossa classe da Escola Sabatina. E eu tenho hoje aqui meus dois grandes amigos, Joel e Elton. Como é que vocês dois estão? Estamos bem, né, Elton? Tudo ótimo. Graças a Deus. Muito bem. Firme e forte. Mas bem forte? Forte. Não é que nem toco no banhado? Então tá bem forte, então tá. E o seu, Elton? Tudo bem, estou muito feliz e com essa lição também muito boa. Esse trimestre é maravilhoso, não tá? Muito bom. A gente sai de um trimestre que foi bom, o trimestre passado foi muito bom. A gente fala, quero ver essa lição que vem. De repente, vem uma lição que totalmente diferente o estilo, mas que reúne tudo aquilo que a gente já viu, né? E assim, às vezes as pessoas costumam dizer que menos é mais, né? Sim. Na questão de ser algo mais simplificado. Porque a lição ela tem uma linguagem muito simplificada, né? Porém, essa simplicidade se aprofunda mais ainda nos temas. E né? eu não sei também, parece que mexe mais com o sentimento da gente, não parece? Parece que é uma coisa para a gente mesmo, muito pessoal, né? A gente estuda essa lição e sai com ela na memória durante o dia, assim, ela fica reverberando, né? Então, olha aqui, ó, você que não está estudando a lição, ó, e aqui, ó, vamos estudar a lição. Se você não tiver lição, nós também não temos nenhuma mais, né, Kevin? Acabou. No próximo trimestre a gente vai arrumar para você, mas agora, se você não tiver lição, não tem problema. Venha para cá, naquele horáriozinho nosso, a gente que é agora, vamos explicar o máximo possível daquilo que nós estudamos e aprendemos durante a semana. Eu não lembro qual de vocês que orou antes, nas últimas lições que nós tivemos aqui. Mas eu tenho uma leve impressão que, porque o Joel tem uma cara de danadinho, que foi você que orou. Então, você vai orar para nós agora. Se eu não me engano, você falou, não, deixa o Elton. Então, agora, para eu me vingar de você, mas uma vingança fantástica, você vai ter o privilégio de orar por Amém. você, meu amigo que está aí vendo a gente ao vivo, ou você que vai estar vendo a gente daqui a um tempo. Não importa, a oração, ela é para você. Vamos orar? E aquele pedido maravilhoso que você tem, que quer que Deus responda, Ele vai responder para você. Fechado? Oremos. Amado Deus, nosso bondoso Pai, estamos aqui mediante a Tua graça, Teu amor, Amém, Jesus. a Tua compaixão para conosco, mediante as Tuas misericórdias que se renovam todos os dias em nossas vidas. Amém. E somos gratos a Ti por isso. Precisamos que o Senhor nos dê a presença do Espírito Santo neste momento, Por favor, Senhor. nos dando sabedoria, entendimento, que possamos falar de acordo com a Tua vontade, mas que principalmente essas palavras sejam traduzidas também pelo Teu Espírito ao chegar no coração de cada um que necessita de uma mensagem a respeito da salvação, Amém. a respeito do crescimento espiritual. Amém. E é com esse pensamento que nós colocamos tudo em Tuas mãos e pedimos que o Teu Espírito esteja entre nós neste momento, em nome de Jesus. Amém. 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 Bom, a lição de hoje, a lição 8, ó, nós já estamos na lição 8. Como passa esse... Por isso que eu estou ficando velho. Por isso que ele está perdendo o cabelo rápido. Ele está passando muito ligeiro, Elton. Muito rápido. Agora o Elton continua gato como sempre. Já bonito, cabelo no lugar, cabelo não fica branco que nem o meu. Agora que ele aposentou, Não, agora que vai ficar preto o Agora cabelo. Acho que vai ser ao contrário. Vai Mas brincar assim, mais. lição 8. Essa lição eu acho muito bacana. E o título dela ela é fantástico, ó, Vivendo pela Fé.
E a gente começa com um dos textos mais fantásticos escrito no livro de Hebreus, texto fantástico, que diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Vou repetir, você que está aí, abra sua Bíblia, seu iPad, onde tiver ela. Hebreus 11, verso 1. Hebreus 11, verso 1, diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que esperam, a convicção de fatos que não se veem. Meninos, quando vocês olham essa afirmação de Paulo, de que a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, como que eu posso, de maneira bem mais simples, ou seja, pegar isso que já está simples demais, simplificar mais ainda, dizendo, então o que é fé? Esse aí é a tua simplificação? Não, simplifica para nós aí. É assim que simplificou. Entendi a pergunta. Não, mas mais simples impossível. O que eu posso dizer assim? Foi mais fácil, se fosse explicar para uma criança esse texto, como é que seria esse texto? É complicado, né? Elton, pode ficar à vontade. O mais experiente, mais, né, centrado, mais tranquilo, sereno. mais tranquilo. Eu acho que assim, para uma criança, explicar a fé, né? É fé confiar, né? É tipo pegar uma criança, confia no seu papai, confia. Então, com Deus também, e você vai esperar o que do seu pai? Coisas boas, né? Aí, com Deus também, vai vir coisas boas, mas também o papai vai disciplinar de vez em quando, né? É mais ou menos isso, né? Então, ter a fé é uma coisa assim que é uma coisa pessoal, né? Que a gente tem que desenvolver. E a gente vai ver na lição que tem muita coisa que a gente vai aprender com esse estudo, né? Criança tem mais fé que a gente, né? Tem. Acho que quem precisa de aprender sobre a fé somos nós mesmos. E com elas, né? Porque a fé é uma demonstração de confiança e parece que quanto mais a gente lidar com as coisas no mundo, as coisas vão, né? As situações, a gente fica perplexo diante de algumas coisas, porque assim, o título da lição é Vivendo pela Fé. E eu gostaria até de perguntar, é possível viver sem fé? Olha, deve ser muito triste. Né? É vegetar, né? Não é fácil. A gente fala de um ambiente, num ambiente cristão, num ambiente religioso, a fé ela vai ter uma conotação diferente. Mas quando Paulo dá essa explicação aqui, nós vamos ver que a fé ela vai abranger muitas áreas da vida, né? E talvez não seja possível viver sem fé, porque até mesmo aquele que não acredita em nada, ele tem que ter fé. Alguma coisa. Para acreditar no dinheiro, né? no trabalho. Acreditar em alguma coisa. Eu não acredito em Deus, então você tem que ter fé, porque você está acreditando em algo e você vai precisar da fé para isso também. Agora, eu acho que a única coisa complicada da fé é a gente acreditar naquilo que a gente não vê. Porque assim, o que eu acho engraçado, esse dia eu vi um exemplo, né? Um pai de um aluno, né, brigando com uma aluninha. Você vai ver, meu pai vai resolver esse problema, você vai ver com meu pai. Só que o cara era grandão, fortão, e o pai dela um gordinho, baixinho. Mas na cabeça da criança, o herói era quem? O pai dela. Você entendeu? O herói era a fé dela estava ali, né? E o pai tinha a mesma fé que ela. Entende? O pai dela, a hora que viu, falou, opa, vamos resolver de outro jeito esse esquema aqui. Quietinha, filhinha. Então, ou seja, essa fé que a gente tem que saber, né, que o nosso pai, mesmo que apareça que ele não está ali, ele está. Agora, a gente tem um texto na Bíblia que eu aprendi na pós-graduação, que achei muito legal. No Velho Testamento diz assim, o justo viverá pela fé. Paulo pega esse mesmo texto, o certo, ao ser traduzido, não seria o justo viveria pela fé, mas o justo viveria por fé. Por quê? Aí o professor explica o seguinte, é o que está também nos livros do Evangelho. A gente não vive pela nossa fé. A gente vive por fé dada e fornecida por Deus, que é o autor e consumador da fé. Então, ou seja, que a gente aprende que cada vez mais que eu vou ter com Jesus, estar com Jesus, aí esse título começa a virar uma realidade, né?
que esse é um aspecto, o aspecto para nós aqui, o mais importante da fé, né? Que é essa que vem de Deus. A Bíblia fala, se você não tem fé, você deve fazer o quê? Pedir a Deus. Fé, Né? A Bíblia expressa um momento em que uma pessoa chegou diante de Jesus e pediu fé. Né? E foi Mais dado. fé. Então, a fé, até para termos fé, nós temos que pedir a Deus. Senão a gente não tem. Porque não é nosso. De nós, como diz o salmista, de nós o corar de vergonha. A única coisa que é do ser humano. O resto, tudo que é bom vem de Deus, né? Agora, uma coisa interessante que eu achei no início da lição, que eu achei muito bacana essa frase, alguém disse certa vez, a fé é como o Wi-Fi, invisível, mas com poder para conectar você ao que precisa. Eu achei tão chique. Né? Nós gostamos de Wi-Fi, né, Kevin? Se não tiver Wi-Fi, aqui ainda mais a gente que mexe com essas questões de internet, de transmissão, Wi-Fi para a gente é tudo. Menino, agora eu quero entrar no assunto, que é o assunto de domingo, que eu acho que agora aqui vai começar a complicar a nossa lição. Eu só acredito em Deus se Deus fizesse aquilo. E a lição diz assim, basta um sinal. É verdade isso? Eu estava olhando aqui e eu tive uma experiência essa semana, sabe? Porque a Bíblia nos diz para pedirmos fé, certo? Isso seria algo quase que passivo. Eu peço, mas aí eu fico sem fazer nada e Deus me dá fé? Ou a fé também precisa ser desenvolvida com aquilo que Deus me dá como ferramenta para desenvolver? O que Deus pode me dar como ferramenta para desenvolvimento da fé? O que a gente pode tirar, enxergar? Que ferramentas que Deus me dá para que a minha fé possa ser desenvolvida? São muitas, né? Muitas. Nós temos muitas coisas aí que vão desenvolver a nossa fé. E o interessante é que a meditação, a inspiração da meditação adulto, né, que é sobre Ellen White, textos dela com textos bíblicos, e esse mês agora a gente viu sobre o sofrimento e o cristão. E lá é nítido em todas as páginas que a gente lê, que Deus às vezes usa até o sofrimento, não para testar a nós, mas para testar a nossa fé e aumentá-la. Olha que interessante. Nessa questão de experiência que eu tive essa semana, eu estava dando um estudo bíblico. No estudo bíblico, a gente está estudando lá as várias semanas a história da igreja, desde o surgimento lá com os discípulos ali, depois que Jesus ele vai aos céus, né, elevado aos céus. A partir dali começa o movimento cristão levado pelos discípulos, né? Os discípulos são investidos com o Espírito Santo, e ali a gente vê o pontapé inicial da igreja mesmo, ali, né? Do movimento cristão. Eles tinham uma missão, uma ordem dada por Jesus, que eles tinham que pregar o evangelho para todo mundo. Mas eles não tinham recursos, eles eram poucos, eles não eram pessoas preparadas para isso. E aí o Espírito Santo capacita, havia um ambiente favorável, né, ali no Pentecostes, para que o evangelho fosse disseminado para as outras nações. E os discípulos tiveram fé em permanecer na cidade, receberam o dom do Espírito, pregaram o evangelho, mas foi muito mais pela ação do Espírito Santo do que propriamente por eles. Mas se eles não tivessem acreditado, não tinha acontecido nada. E no estudo bíblico, a gente está chegando no final da história do cristianismo, no mundo próximo da volta de Jesus, onde hoje o evangelho precisa ser pregado a todo mundo. Com mais intensidade que antes. E a pessoa que eu estava dando estudo bíblico falou assim, eu vejo que isso hoje é impossível. E eu falei, eu também vejo. É uma realidade. Então, como que a gente fecha essa conta? Como é que eu estou aqui pregando o evangelho, entendendo que isso é impossível? Por quê? Aqui exige fé. Mas que tipo de fé? Uma fé que foi baseada em algo que Deus já deixou bem claro lá atrás. Eu não estou acreditando no escuro. Quando eu olho para o Pentecostes, eu vejo a mesma situação, incapacidade,
dúvida, O mundo inteiro olhando dos- para que aquilo era uma impossibilidade. Não era possível. A mesma situação que os discípulos tinham naquela época, nós temos hoje. E quando eu olho para o que aconteceu, eu continuo avançando por fé, e essa fé já não é tão cega assim. Porque se eu acredito que o Deus que deu aquela ordem lá atrás, ele criou um ambiente favorável, ele investiu os discípulos de poder, é esse mesmo Deus que vai terminar, porque não depende de nós. Depende Né? única e Então, exclusivamente dele. essa é uma experiência para a gente colocar aqui, para entender um pouquinho também desse aspecto da fé. A fé ela vai se abrir em muitos aspectos. Né? Esse é um aspecto muito interessante. Elton, eu sei que você está aí doidinho para falar, que eu vi você já pesquisando Bíblia para cá, Bíblia para lá. Conta aí para nós. Não, aqui, vem falando aqui que o povo de Israel, né, eles tiveram muitas provas do que Deus tinha feito, coisa e tal. Jesus tinha feito muitos milagres. Aí, em Marcos 8, 11 e 12, os fariseus pediram um sinal para Jesus. Sim. Pediram um sinal. E Jesus aqui fala, quando eles pediram um sinal, Jesus, porém, arrancou do íntimo do seu espírito um gemido e disse, por que pede essa geração um sinal? Né? Um gemido, como se diz assim, puxa vida, tudo que eu já fiz aqui, vocês estão pedindo um sinal. Né? E interessante que, às vezes, a gente faz isso também. Deus faz coisas maravilhosas na nossa vida. Às vezes, uma coisinha dá errado, a gente já vacila na fé, né? Fica pé atrás. E o que a lição fala aqui? Que eles não precisavam de sinal, eles precisavam de uma renovação espiritual. Eles precisavam mudar o coração deles. Jesus podia fazer o sinal que fosse. Né? Fosse a coisa mais extraordinária, mas o coração deles estava o quê? Fechado. Né? Não ia adiantar nada. É igual aquele caso do rico, Lázaro e o rico, né? Ressuscita alguém para ir falar. Aí Jesus falou o quê? Eles têm o quê? Moisés e os profetas. Se eles não creem em Moisés e os profetas, o que está escrito, não vai adiantar nada ressuscitar um morto e ir lá e falar. Porque a questão era o quê? Espiritual. Para mim é a mesma coisa. Se eu não creio, questão minha é espiritual. Apesar de tudo que Deus, todos nós temos bênçãos para contar. Mas quando a gente está em dificuldade, a gente perde essa visão e é uma questão espiritual. Posso pegar um gancho contigo? Guarda aí. Vou pegar um gancho teu. Eu tenho um amigo meu que eu gosto muito dele. Então, eu escuto ele pregar assim, já fazem uns 20 anos, mais ou menos, 22 anos. E cada vez que ele pregava, ele tinha uma dificuldade. Não, porque a gente não vê mais a igreja orando, o pessoal andando. E não vê a igreja fazendo isso, o pessoal andando. E eu sempre sei, mas vem cá, mas será que ele não entendeu ainda que não é isso que Deus quer para agora? A maior prova de que isso não seria para depois dos apóstolos, a maior prova é esse texto. Esse texto. Para que sinal? Você já tem o quê? A Bíblia, a palavra de Deus. E esse dia eu fiquei feliz. Ele pregando, e ele falando sobre fé, ele disse uma coisa que eu achei muito interessante. A fé nossa é continuar pregando, mesmo não vendo o sinal. É isso que Deus quer. Aí é questão espiritual mesmo. Não, vai lá. E é sobre isso que o texto fala ali. O texto que o Elton leu, ele tem um paralelo em Mateus 16. E lá, quando Jesus ele fala um pouquinho mais do que ele falou em Marcos, né? Aí ele fala assim, ó, a essa geração nenhum sinal será dado, a não ser o sinal de Jonas. Que já era decepção, nem era sinal de... E o que Jesus quer dizer com isso? Volta lá para trás. O que eu precisava fazer, eu já fiz. Então, é o mesmo caso dos discípulos do Pentecostes e nós hoje pregando o Evangelho. Se nós não nos orientarmos, por isso que eu falei, existem ferramentas que Deus deixou para nós desenvolvermos a nossa fé ou basta só pedir? Não basta só pedir, a gente precisa desenvolver. A fé que Deus... eu vejo a fé assim, ó, em alguns momentos, nós vamos estar igual essa ilustração aqui, ó. Como é que está a ilustração aí, a nossa aí, ó? Muito chique, né? Aqui, se der para dar um zoom aqui, né? Nós temos aqui... Mas esse aqui é de mais um, né, engraçadinho?
mostrar aqui. Vamos lá. Nós Dá temos nele, aqui, né? ó, Kevin? um ambiente aqui, né? Uma plataforma e uma outra Mais alta ainda. acima. E um tem abismo. um abismo Peraí, no meio. continua, que agora o Kevin ficou Vamos lá. revoltado. Esse mesmo, Aí, Kevin. ó. Esse é o nosso diretor. Tem Olha um lá, ó. abismo no meio aí e tem Uma escada homem que ali, nem... né? Oh, desculpa. É de um homem ali que precisa atravessar de um lado para o outro. Só que não tem Não ponte. tem nada. E ali, conforme ele foi, dá a impressão, na ilustração, que conforme ele foi colocando o pé ali, foram aparecendo os degraus. Porque você vê que ele continua subindo e até o final não tem todos os degraus. Né? Falando certo? de fé, certinho? Falando de fé, eu vejo assim, ó, que Deus nos dá as bases para nós acreditarmos e desenvolvermos a nossa fé. Mas vão existir momentos em que você não vai ter base, você vai precisar avançar em uma fé, entre aspas, para aquele momento cega, mas em um Deus que já se revelou de muitas maneiras na sua vida. Tem uma música aqui, ó, desculpa aqui, eu vou pegar aqui, é que eu começo a me emocionar, vocês começam a falar, eu começo a dar coisa que eu estou aqui na mão. Você lembra aquela música, Um Milagre? Olha a frase dela. Tu és o Deus que fez os céus, Senhor do impossível, Rei de Israel. Porém, confesso que pedi milagres que jamais me aconteceram. Aí o coro que eu acho assim bem legal deixa eu pegar aqui, já li no Salmo, eu te peço um milagre, de ter fé, mesmo quando o milagre ali não Aconteceu. está. Exatamente. Então, Deus ele deixa ferramentas para nós desenvolvermos a nossa fé, mas em certos momentos você vai precisar avançar no escuro, mas não totalmente no escuro. E agora eu quero falar para os que estão em casa. Se nós temos dificuldade em algum momento de seguir em frente, de acreditar, porque alguma coisa está acontecendo, existem situações difíceis, lembre-se da caminhada sua com Deus. Faça uma reflexão, retroceda o seu pensamento aí, e você vai enxergar que Deus ele deu provas suficientes já na sua vida, na sua caminhada, para que você possa avançar em momentos onde a incerteza surgiu. É assim que Deus trabalha. E alguma coisa assim, já que nós falamos de fé, e Deus trabalha assim mesmo, Deus completa a nossa fé. Se Deus completa a nossa fé, Elton, Deus ele vê a nossa fé? Com certeza. Ele mede a nossa fé? Ele sabe o que vai no coração, né? Ele sabe muito bem. E a lição traz comparações assim que são incríveis, né? A gente vê os discípulos falando, vocês são tímidos, né? E aí aparece uma mulher cananeia, que está lá em Mateus 15, 21 a 28, né? E fala para a mulher, mulher, grande é a tua fé. Essa mulher cananeia tinha uma filha que era endemoniada. E ela foi até Jesus, e os discípulos, os discípulos falando, manda embora Jesus. Quem que é essa mulher? Ela nem é do povo de Israel. Uma perdida, né? Uma perdida, de cananeia. O que é isso? E a mulher foi lá com fé. E Jesus viu a fé dela. E aí Jesus, para testar os discípulos, fala assim, não é bom tirar o pão dos filhos para dar para os cachorrinhos. Para os cachorrinhos. Aí ela fala, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. Essa resposta foi muito chique, não foi? Quer dizer, olha a fé que ela tinha. Certeza de que ela, se ela insistisse em conseguir. Jesus falando para os discípulos, vocês são tímidos? Essa mulher tem fé. Jesus viu o coração, né? Aí dá o outro exemplo do centurião, né? Não, esse aí também, olha. Nenhum deles era do povo de Deus. Quer dizer, assim, declarado judeu, né? Uma era cananeia e agora um romano, centurião, que era um homem de bem, que amava o povo, fez sinagoga para eles. E a hora que um servo dele estava doente, ele pede para chamar Jesus, e eles falam, vai lá, Jesus, porque ele é um homem bom, cura o servo dele. A hora que está chegando, ele fala, não chega, eu não sou digno que chegues na minha casa, diga uma só palavra e meu servo vai ser curado. E Jesus falou o quê? Nem mesmo em Israel achei fé como esta. Jesus, então, o quê? Afirmou isso, né? O povo de Israel tinha fé fraca e os de fora tinham muita fé. Sabe uma coisa que me deixa espantado quando eu vejo Isaías e olho para mim? A gente vê pessoas que têm mais fé numa imagem de uma Virgem Maria, de um santo,
do que eu, que conheço a Bíblia, deveria ter fé num Deus verdadeiro que está no céu cuidando de nós, Joel. E daí, Joel, como fazer isso? A fé tem um objetivo. Qual que é o objetivo final da fé? A salvação. Salvação. Sempre Jesus sempre falou assim, ó, vai a tua fé, te salvou. te salvou. Então, aqui, né, falando sobre Jesus vê a nossa fé, ele vê a nossa fé. O grande problema, se eu não me engano, é no livro de Tiago, que diz assim, ó, que nós não recebemos porque nós pedimos mal para gastar com coisas Que não que presta, dizem né? respeito ao nosso egoísmo. Né? Então, o objetivo da fé não é esse. Eu tenho fé, porque a fé está muito próxima da gente se confundir com presunção também. Né? Se você tem fé, por que você não tem isso? Se você não tem fé, por que isso? Se você não tem fé, eu tenho fé e vou dormir com a minha casa escancarada, aberta? Isso é falta de fé, então? Não. Né? Isso Então, é muito burrice, né? então a gente tem que ter. A fé, ela não é algo cego, não é algo que trabalha com a nossa. É algo que trabalha com a nossa inteligência, precisa ser dessa forma. A fé também, você receber sinais, não quer dizer que isso vai fortalecer a sua fé. O povo de Israel recebeu muitos sinais. Toda hora. Né? Então, a fé ela tem um objetivo, que é salvação. Esse é o ponto principal. Então, a gente vai ver que na maioria dos momentos, Jesus vai lá assim, ó, vai, a tua fé te salvou. Então, nós precisamos ter esse entendimento sobre fé. Senão não vai para lugar o nenhum. objetivo final da fé está relacionado com a nossa salvação. As pessoas querem ter fé só para ver o Milagre. mas não para sentir o Deus do milagre, é isso? Isso. Esse é o tipo de fé que Jesus quer ver em nós. Que a gente tenha fé almejando a salvação. E se para almejar a salvação eu vou precisar deixar muitas coisas, perder muitas coisas, não ter muitas coisas, e mesmo assim seguir em frente, essa é a fé que Jesus Você quer falar o que para nós aí, Elton? Eu gente. estou vendo você doidinho para falar. Não, a questão da fé, por exemplo, as pessoas hoje falam que têm fé, mas não querem o quê? A mudança, né, na vida. Porque a fé tem que ser acompanhada com mudança. Nós vimos o lado espiritual aqui, a mudança espiritual. E a renovação espiritual da vida. E a gente vê que Jesus faz, igual o Joel falou, Jesus fazia isso para fortalecer a fé das pessoas. Agora, muitas pessoas não foram curadas por quê? Quantas viram milagre e saíram descrentes? Pois é. Quantos viram Jesus ressuscitar Lázaro e estavam lá crucificando ele? Querendo matar Lázaro depois, querendo matar Jesus. Então, sinais, não quer dizer que o local, a pessoa vai sair dali cheia de fé. Fé não é isso. Fé, assim, essa fé é muito superficial. Né? A fé que a lição traz para nós tem que ser enraizada em Cristo Jesus. Então, eu conheço Jesus por onde? Pela palavra dele. E a palavra dele vai fazer o quê? Transformação no meu coração. Então, por exemplo, eu estou doente. E eu fico orando, me cura, mas eu estou vivendo uma vida totalmente errada. Continua fumando, bebendo, comendo errado. Comendo errado, fazendo tudo errado. Não faz exercício. E aí a gente vê Jesus falava assim, ó, sua fé te curou, mas vai, não peques. Não peques mais, muda continue de fazendo o vida. que é errado, né? Muda de vida, né? Então, assim, você querer o milagre é muito fácil. Mas você querer mudar essa vida sua... Aí tem que ter muita fé que aí Jesus tem vai que ser fazer um isso. Aí é fé de poder. verdade. E aí, às vezes, Jesus opera milagres na minha vida para eu enxergar isso, que eu preciso o quê? Mudar o que está de errado na minha vida. Esse é o maior milagre que tem. Esse é. Mudança da minha vida, da minha rotina, da minha vida errada, do pecado que está no meu coração, que eu não quero mudar. E ele quer tirar isso, porque senão não adianta nada fazer milagre e eu continuar do meu jeito. Tínhamos 12 discípulos, certo? Uns perdeu. Qual foi o milagre que Jesus realizou na vida dos 11 que está registrado na Bíblia? Na vida de cada um deles? Qualquer um deles. Mas será que você fez uma pergunta? Só aquele milagre dos peixes, que na vida deles. que foi só para dizer que ó, eu estou aqui.
Você entendeu? Agora, na vida deles, eu acho que nada. Não tem nada A única coisa foi a registrado. sogra ainda, que, para azar de Pedro, ela melhorou. É. Brincadeira, sogra, vocês são nota 1000, ó. Para vocês. Eu acho isso interessante, sabe por quê? Corre o risco, a gente não tem esse registro, de um dos discípulos terem ficado doente e não terem sido curados por Jesus, estando com Jesus. Pode sim. O Porque não maior era essa a milagre finalidade, que foi feito na vida dos discípulos foi a transformação de vida deles para a salvação. Eles poderiam ter necessidade igual a dos outros, né? Alguém morreu, uma ressurreição, qualquer coisa. Mas esses milagres, a Bíblia não registrou nenhum feito na vida dos discípulos, porque provavelmente não foram feitos. Mas isso não quer dizer que Jesus não estava com ele. Então, nós não podemos ser dependentes, porque servimos eu aceitei a Jesus, a gente não agora pode. vocês me complicaram a vida aqui. Ó, você que está em casa, deve estar preocupado que nem eu. Tá. Então, fé não tem nada a ver com sentimento? Fé não é um sentimento? Aí que está. Que tá o quê? Aí que está. Realmente, fé não é um sentimento. Então, quer dizer, nossa, eu acho que eu estou com uma fé tremenda hoje. É por bobeira isso. É por isso que eu disse no início aqui que a fé ela vai ter muitos aspectos, muitas maneiras que a gente precisa enxergar ela. Se a fé fosse um sentimento, a gente poderia traduzir como pensamento positivo. Eu falo Quantas porque pessoas... eu falo porque É tenha lógico. pensamento positivo que você vai ficar bonito que nem eu. É lógico o que eu quero dizer assim, não é para você ser um pessimista, mas eu estou falando que existem algumas filosofias que dizem que você, para conseguir algo, você tem que meditar e tornar aquele pensamento, materializar aquilo dentro de você e ter o pensamento positivo, e estica a mãozinha e vibra, não sei o quê. Isso não isso. Se eu pensar que fé é um sentimento, Estica a mãozinha. se eu pensar que a fé é um sentimento, eu vou cair nisso aqui que não é fé, entendeu? Nesse aspecto que não é fé. Muitas pessoas falam que você tem que ter pensamento positivo para você conseguir, mas isso não é fé. A gente está partindo para um outro tipo de... Você está se condicionando para fazer algo. A fé, uma vez o Rodrigo Silva, assim que ele começou a ter uma visibilidade, ele foi no programa do Jô Soares. E ele falou algo para o Jô Soares, e o Jô Soares falou assim, essa é a maior antifrase que eu já escutei até hoje. E ele, sendo quem era, né, Jô Soares, uma pessoa culta, que entrevistava muitas pessoas, ele falou, essa é a maior antifrase que eu escutei até hoje. Porque o Rodrigo Silva, ele escreveu um livro que chama O Ceticismo da Fé. Já é algo antagônico, não tem né? nada a ver com Não, coisa o com título do livro. Mas ele falou que a nossa fé precisa ser racional. E aí isso impactou. Então, não é um sentimento. Porque aí a gente vai cair, que a gente falou aqui no começo da lição. A fé, ela precisa ser desenvolvida, ter uma base para que você possa acreditar. Então, ela não é um sentimento. Né? E tem muita gente procurando sentimento na Sentimento, fé. E igrejas... Acho que na igreja, levantando a mão. Agora sim, vamos fazer a tua mãozinha, Tá. Cantando aquela musiquinha, fazendo assim. Ai, hoje Jesus transformou a minha vida. É isso? Tem igrejas que estão oferecendo isso. E pouca palavra de Deus. Ou quase nenhuma, usando só para fazer o que querem, a palavra, só para... Só milagres, só cura, só prosperidade, só isso. E deixando de lado o quê? Acontece essas coisas lá dentro, mas a gente sabe quem está por trás disso. Tá? Aquele inimigo das almas que não quer que você entenda o que é verdadeira fé. Porque a fé salva. Salva. A fé muda a sua vida. Não é uma coisa, eu vou lá porque lá é bonito, tem música bonita, lá todo mundo canta, todo mundo dá louvor e pula e rola no chão. Isso não é, isso é uma fé que não é a fé verdadeira. Paulo e Silas estavam na prisão, meia-noite, tinha sido açoitado, acorrentado, e eles estavam fazendo o quê? Cantando, né? Cantando e louvando a Deus. Isso aí que é fé verdadeira, independente da situação. Então, se tudo, o milagre está acontecendo na minha vida, eu estou todo emocionado, estou todo feliz. Mas se a coisa não está dando certo, aí a coisa fica feia. A fé é independente da situação que você está vivendo. Você tenha certeza de que Cristo está com você e que Ele vai te dar a vitória. Isso é relacionamento. Você consegue isso através do quê? Estudo da palavra, oração, poder do Espírito Santo na vida, clamar pelo poder do Espírito Santo para transformar a sua vida e não ficar só aquela coisa assim. Ó. Aí você vê isso que o Joel falou, é razão. Razão aonde? Na palavra de Deus, na oração verdadeira, na confiança de que o Espírito Santo vai transformar a sua vida.
Se fé fosse o sentimento, como é que você prosseguiria em frente quando você não sentisse a presença de Deus? Lascou. Porque o fato de você não sentir a presença de Deus não quer dizer que Deus não está com você. Porque quando Jesus estava lá na cruz, ele não sentiu a presença de Deus. Mas continuou firme, né? E continuou firme. Então, sobre sentimentos, todos esses sentimentos que o Elton citou aqui, eu já senti isso no show de rock, quando eu estava no mundão. Eu posso sentir isso de várias maneiras. Corpo arrepiar e ter experiências sensoriais, gritar. chorar com vários tipos de situações. Eu também, quando minha mãe batia, nós chorava, se arrepiava, quando ela prometia, era coisa de louco, mas lá nós tínhamos fé, que nós íamos lá ficar melhor que chegasse em casa. Ali nós tínhamos certeza que as contas vinham. Mas brincadeiras à parte, mas Não, então a gente tem que entender fecha isso, aqui. que emoção não tem nada a ver. Tem. Eu não estou me sentindo assim bom para ir na presença de Deus. Meu, vai e ora. Não estou sentindo para ir para a igreja. Vai para a igreja. Eu acredito que o momento que mais exige que você vá à presença de Deus é quando você não está sentindo nada disso mesmo. E se você sair de lá também não sentindo nada, não significa que você não teve um encontro com Deus. Bem E falado. assim, a questão da... Deus vai te dar alegria, vai te abençoar se você exercer que é fé nele. Eu posso dizer que é a fé de Jesus? É, a fé de Jesus. Independente do que aconteça na vida, se você tem Cristo, você vai ter alegria, vai ter paz, vai ter a bênção de Deus. A fé de Jesus, o que é a fé de Jesus? Vamos pensar, Jesus é o maior exemplo de fé para nós. Jesus, aqui na lição vem trazendo a questão de Jesus lá no Getsemane, né? Ele orando, o momento mais difícil. Lucas relata que ele suou gotas de sangue. Eles estavam numa situação extremamente difícil, que você lê lá todo o episódio lá, e você vai ver e a gente vê que Jesus ele orou 3 vezes para Deus, para que, se fosse possível, passasse dele o quê? O cálice daquele sofrimento. Passasse aquilo da vida dele. Mas ele falou o quê no final? Seja feita a tua vontade. Isso é certeza. E Jesus, a vida dele todinha foi baseada em quem? No Pai. Ele orava, ele tinha tempo com o Pai, comunhão com o Pai. E isso aí que fortalecia ele. E isso que trazia. E o exemplo para os discípulos. Os discípulos estavam fazendo o quê? Nesse momento mais difícil para ele? Dormindo. Fé emocional. Fé sem sustentação. Se está tudo bem, eles estavam bem. Tranquilo. Se está ruim, o mestre dele está na situação difícil, eles estavam deprimidos lá dormindo, não querendo saber. Isso não é fé, isso é fé superficial, sem base sólida em Cristo. E Jesus, ele sofreu por nós isso. E mostrou que a fé tem que ser exercida em toda e qualquer situação. A Bíblia se importa tanto com a nossa fé que no verso, para memorizar, o verso inicial da lição, dando a definição de fé ali, ele vem no contexto onde a Bíblia fez questão de deixar para nós os maiores exemplos de fé, para nós nos apegarmos a esses exemplos. Quando começamos Hebreus 12, verso 1, diz assim, visto que nós estamos rodeados por uma grande nuvem de testemunhas, aí você volta no verso 11, que você vai ver a nuvem de testemunhas. Paulo nos orienta ali, a gente acredita que foi Paulo que escreveu Hebreus, a corrermos com perseverança a carreira da fé. Enfrentarmos as situações. Ele vai chegar a dizer assim que na luta contra o pecado nós ainda não fomos até o sangue. Nós não derramamos o sangue na luta contra o pecado. Porque todos esses heróis da fé, eles vão testemunhar ou a favor ou contra nós. Porque em alguns momentos você dizer, está muito difícil, eu não posso seguir. Tem uma testemunha aqui. Nós estamos rodeados por nuvens de testemunhas apontando que podemos sim, que dá para ir, que Deus que a própria Bíblia vai dizer que Deus não coloca sobre nós carga que nós não podemos levar. Carregar, né? Então nós temos que olhar para a vida desses homens e será que eu estou, né? Como é que está a minha vida? Por que eu às vezes estou reclamando, está difícil, estou com vontade de deixar a igreja, não quero mais isso, não quero mais aquilo? Tenho razão. É igual Deus falou para Jonas, né? É razoável essa tua ira? Você tem razão no que você está falando?
É a mesma coisa. Esses personagens eles vão ou testemunhar a favor, Ou contra. ou vão testemunhar contra nós. Você tem mais algum pontinho que você procurando? Não, a gente vê todos eles, né? De Abraão, Isaac, Jacó, a gente vê Moisés, Noé, todos eles tiveram que exercer essa fé. Abel, né? Abel. Morreu por causa da crença dele, da fé de que Deus pediu, é isso que eu vou fazer. Eles passaram por situações extremamente difíceis. Foram lutas assim, mas cada luta, cada situação difícil que eles se apegavam a Deus, mais fortalecia o quê? A fé deles. E aí no final Hebreus fala que eles eram o quê? Estrangeiros, peregrinos aqui sobre a terra, falando desse jeito, né? E eles aspiravam o quê? A pátria superior, isso é celestial. Isso que é verdadeira fé. É você viver nesse mundo Com os pés na terra. E os olhos do céu. né? Aquele hino que diz assim. Agora, que religião que mostra isso? É a Bíblia, a palavra de Deus. Amém. Eu posso conhecer a palavra de Deus inteirinha, mas se eu não exercer essa fé que vem de Deus, que é um dom dele, Nada adianta, que né? pela palavra e pelo poder do Espírito Santo eu consigo, não adianta nada, né? Só dizer uma coisa bem rápido. A maneira mais clara de nós entendermos o que é a fé é olhando para a vida desses personagens. Amém, 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 amém. Obrigado você que está aí com a gente, mas olha que coisa bacana que a lição traz na parte de sexta-feira. Coisa alguma é aparentemente mais desamparada e, na realidade, mais invencível do que a alma que sente não ser nada, mas confia inteiramente nos méritos do Salvador. Pela oração, pelo estudo da sua palavra, pela fé em sua constante presença, a mais fraca das criaturas humanas pode viver em contato com Cristo vivo, e Ele a segurará com mão que nunca a soltará. Olha que coisa chique. Aí eu convido você. Hoje eu estou inspirado em hino. Hino é diz que é um dos melhores sermões pregados. No Inário Adventista, hino 194, diz assim: tem fé em Deus se a treva oculta for. Tem fé em Deus se o dia está a findar. Tem fé em Deus à noite ou no arrebol. Tem fé, amigo, em Deus. Amém. Tem fé em Deus se o sonho se desfaz. Tem fé em Deus, não podes andar só. Tem fé em Deus e busca dele a paz. Tem fé, amigo, em Deus. Tem fé em Deus, se acalma, a vida vai. Tem fé em Deus, se treme o coração. Tem fé em Deus, que é teu bondoso Pai. Tem fé, amigo, em Deus. Eu quero terminar com você aqui, com Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. E o que Deus quer que você aprenda conosco hoje é: não precisa sentir, não precisa ver, não precisa tocar, creia somente. Que você tem um Deus que no passado fez maravilhas, na tua vida já fez maravilhas, e vai continuar até a volta dele e até a grande maravilha final, que é nós todos estarmos com ele na nuvem dos céus, rumo a Canaã celestial. Amém. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Querido Papai do céu, como é bom tê-lo como nosso Deus. Como é bom, ó Pai, saber que tu está conosco, pronto para nos dar a fé de Jesus. Pronto para fazer com que vivemos por fé, que é a fé que Deus nos dá, e é por ela que vivemos. Bom sabermos, ó Deus, que o Senhor está com os nossos filhos, com os nossos familiares, com os seus filhos esparramados nesse mundo todo. Deus, tem filhos teus sendo mortos na África, na China, nos países, na janela 1040, mas eles, outros que ficam lá, ficam com a mesma fé, se necessário for dar a vida, e estão lá pregando o Evangelho para salvar pessoas. Tira de nós a covardia que temos aqui no nosso Ocidente. Que nós possamos, ó Deus, ter essa mesma fé nesse tempo de paz. Para quando vier tempos piores, essa fé, já que está em nós, faça frutos. E se necessário for, um dia darmos a vida por ti, façamos também isso. Esteja com cada filho seu. É o que eu te suplico por Jesus Cristo. Amém.
Elton, muito obrigado. Joel, muito obrigado. Kevin, muito obrigado. Um abração para você e para você que está aí conosco. Muito obrigado pela tua presença. E eu queria que você não esquecesse de jeito nenhum. Semana que vem, mesmo horário, mesmo canal, mesmo dia, nós vamos estar em mais uma classe da Escola Sabatina aprendendo mais sobre crescendo em um relacionamento com Deus. Mas lembre, nunca esqueça. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Que Deus te abençoe e até lá.